Hora da gente receber Bruno Musa, economista e também sócio da Aquavero aqui com a gente. Bem-vindo, Bruno. Sempre um prazer falar contigo. Muito obrigado. Bom dia, prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigada, Bruno. Aproveitando esse gancho, inclusive, do Maurílio aí, trazendo o Ibovespa quase chegando ali, testando 137 mil pontos. A gente tem visto aí a nossa bolsa, nos últimos pregões aí muito em alta aí, renovando máximas. Eu queria entender um pouco da tua leitura, se você enxerga, de fato aí esse otimismo veio para ficar ou a gente ainda continua muito naquele velho dilema, Será mais um voo de galinha do nosso Ibovespa? Pois é, se nós analisarmos, eu estava até falando com um cliente meu ontem, se nós analisarmos um histórico, por exemplo, de IPCA mais 6, ele bate todo e qualquer índice nos últimos anos, seja bolsa, seja dólar, de longe. Então, a gente ainda mostra que a nossa renda fixa ela prevalece frente a outros índices quando olhamos no longo prazo. Claro que tem algumas coisas pontuais, por exemplo, Itaúsa, desde 1º de janeiro de 2020 até 1º de janeiro desse ano, em 24 anos, reinvestindo os dividendos, deu por volta de 6.500% de retorno contra 3.500% do CDI, mais ou menos isso. Então, coisas pontuais você consegue achar. Mas quando você olha e compara índices, o IPCA mais 6 ele acaba batendo, então mostra a nossa eterna necessidade de juros altos por conta de termos uma política fiscal irresponsável que agora se agrava ainda mais. Mas uma coisa é nós olharmos também o índice Bovespa aos 137 mil pontos, como falando aqui, olhando o índice em real, é um valor nominal. Só que nós sabemos também da alta dependência que nós temos do dinheiro do chamado gringo, do estrangeiro que entra no Brasil, e esse cara olha preço. Quando o real desvaloriza, a Bolsa Brasileira fica mais barata ainda para ele. Então eu estou com o índice agora aqui, do mesmo índice, eu estou com o gráfico aqui, perdão, do mesmo índice Bovespa, só que em dólar, o chamado EWZ. Esse índice ele teve uma máxima de 100 pontos. Vamos olhar aqui exatamente, foi lá dia 1º de abril de 2008, mais ou menos, ou seja, pré-crise americana. Hoje ele está sendo cotado, negociado a 30,73, ou seja, estamos 70% abaixo da máxima que atingiu em 2008, mas em real atinge máxima. Então veja como essa entrada de gringos que a gente vê pontual, mas que no ano ainda está por volta de 33, 34 bits, saída negativa, eles entram e saem olhando preços meramente em dólar. Então é importante nós olharmos também o índice, de novo, dolarizado e não o índice apenas em real. O Bruno, você falou do IPCA+, É interessante, até ontem o próprio André Jakurski, ele fez uma analogia interessante. Muito boa. Ele falou que a Bolsa Brasileira é uma lebre, mas mal alimentada, praticamente desidratada ali, subnutrida, enquanto o IPCA+, o CDI, tartaruga. O IPCA+, é uma tartaruga, só que bem alimentada, Interessante essa comparação, porque não perde, Não tem essa percepção. E até mesmo por conta do carry trade, a renda fixa acaba também sendo mais beneficiada, Até nesse cenário onde a gente pode ter algum movimento de bolsa mais enfático, a renda fixa acaba sendo beneficiada primeiro nesse carry trade, seja por conta do Japão, seja no diferencial de juros. Aí eu queria, faz parte da pergunta, nesse trade, de carry trade para cá, eu estou vendo algumas divisões de opiniões, porque pelo livro a Bolsa não seria tão impactada positivamente, não teria esse ímpeto. Mas muitas pessoas com quem eu estou falando falam, não, vai vir recurso para a Bolsa pode viver um rally por conta desse diferencial de juros nos Estados Unidos quando começar a cair. Queria entender um pouco da sua visão, como que você está vendo esse cenário, se a gente pode ter também um rallyzinho de Bolsa por conta desse movimento. Bom, já tivemos, Estamos tendo, na verdade, um rally, Inclusive em dólar. Inclusive, o EWZ que chegou a bater 26 pontos, agora, no começo de julho, está a 30. Então, 70% abaixo da máxima, mas também teve um rallyzinho em dólar, mesmo com o real desvalorizando ao longo dos últimos tempos, mas nos últimos dias o real também teve uma apreciação até por conta do carry trade, Então, vamos lá. Primeiro, o André Jakurski foi muito boa a analogia, porque ele falou sobre a lebre, que é a Bolsa Brasileira, que corre, cansa e cai de novo, enquanto se você sabe pensar no longo prazo, a construção de patrimônio no Brasil com renda fixa, ela é indiscutível, é uma matemática, como eu acabei de mencionar aqui no IPCA mais 6. Então, eu acredito que esse carry trade, ele inclusive ganhou corpo nos últimos dias, justamente pelo fato do Galípolo, o provável e possível novo presidente do Banco Central, ter assumido um papel
chamado mais hawkish, ou seja, um papel mais duro em relação aos juros e que o Brasil terá que subir os juros se as condições de desancoragem de inflação persistir e se o fiscal continuar se deteriorando como de fato está. Então, gerou uma surpresa no mercado ele vir a público e falar abertamente sobre isso, uma vez que ele é indicado do Lula. E que naquela, acho que foi em maio, aquela reunião em maio do Copom, ele acabou votando junto com os outros 3 indicados do Lula por manutenção dos juros, quando na época, por corte de juros, quando na época acabou ganhando manutenção dos juros. Então gerou-se ali uma especulação muito grande que os indicados seriam muito mais dovish, ou seja, seriam muito mais propensos a cortar a taxa de juros, mesmo não tendo as condições fiscais para tal. Coisa que agora ele endureceu o discurso e o Roberto Campos Neto afrouxou um pouco o discurso. Então parece que isso trouxe uma segurança maior ao mercado. Ora, se os preços realmente continuarem mostrando uma inflação de serviços, principalmente que tendem a continuar subindo por conta do fiscal deteriorado, teremos que subir a taxa de juros no Brasil. Só que os Estados Unidos está muito prestes a cortar as taxas de juros, provavelmente em setembro. Então esse diferencial de taxa de juros aumentaria, favorecendo o carry trade. Então, favorecendo naturalmente a entrada de dólar. Entra mais dólar no Brasil, mesmo que especulativo, o real fortalece. Real fortalece, ajuda a conter um pouco essa inflação que está desancorada por conta do fiscal. E o real ficando mais forte faz também com que os gringos olhem o Brasil em dólar, quando o dólar bateu agora 5,60, 5,70, 5,80, e falem, tem ativos interessantes baratos aqui no Brasil, com uma certa segurança. Vamos alocar pontualmente. Então eu vejo 2 coisas em paralelo. Uma é o carry trade sendo fortalecido por conta disso, o Brasil desancorado e tem que subir taxa de juros, provável, e tem o outro lado, que é justamente o olhar técnico do gringo. Está barato. Da mesma maneira que eu mando 2% do meu PL, que não significa nada para o meu fundo, eu tiro esse dinheiro assim, apertando um botão. E está tudo bem. Então eu acho que, de novo, nós temos que olhar em paralelo essas 2 partes. A técnica e o outro lado do racional do carry trade. Muito bom. Bruno, a gente vai continuar conversando logo mais contigo. Agora eu quero chamar Miguel Daoud, analista de economia e política, todas as quartas-feiras aqui com a gente.